Ô, Calejão, a gente tem uma notícia aqui que nos chamou muita atenção. Hamas e Israel chegam a acordo de cessar-fogo em Gaza e libertação de reféns, dizem fontes do governo dos Estados Unidos. Segundo a autoridade envolvida nas negociações, a aprovação foi garantida após intensos debates nesta quarta-feira. Mesmo antes da oficialização, Donald Trump comemorou em rede social. Israel e Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo nesta quarta-feira, após dias de intensas negociações, segundo uma autoridade envolvida nos debates, segundo a agência Reuters. Em seu perfil na rede social Trufa Social, às 14h02 do horário de Brasília, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, também afirmou que o acordo foi aprovado e comemorou. Nós temos um acordo para os reféns no Oriente Médio. Eles serão libertados em breve, diz aqui. Uma coletiva do ministro das Relações Exteriores do Catar está sendo aguardada para confirmar o acordo. De acordo com a Reuters, o grupo extremista da Palestina concordou. É o Hamas, tá? Que eles chamam. Ainda pela manhã, com a proposta de cessar fogo em Gaza e de devolução de reféns compartilhados pelos negociadores do Catar. O oficial do Hamas afirmou que ainda não havia dado uma resposta por escrito à proposta. Porém, um representante da autoridade palestina contou que a aprovação verbal já havia sido dada e que os grupos só aguardavam mais informações para seu aval oficial de acordo. O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu negou a informação e disse que o grupo extremista ainda não aceitou a proposta. Ao contrário dos relatos, a organização terrorista Hamas ainda não respondeu ao acordo, disse o gabinete do primeiro-ministro, o genocida Benjamin Netanyahu. Horas depois, por volta das 13h30, a rede de TV Al Jazeera, o Hamas disse que entregou suas aprovações aos mediadores. Segundo a Reuters, em um impulso final pela aprovação, o primeiro-ministro do país se encontrou com representantes israelenses do Hamas. A agência AFP afirma que a trégua também foi aprovada pelo grupo aliado do Hamas, Jihad Islâmica. As facções da resistência chegaram a um acordo entre si e informaram os mediadores de sua aprovação de acordo de troca e cessar-fogo, declarou a AFP, uma fonte sobre anonimato. Já a agência Associated Press diz que um oficial do Hamas afirma que o grupo rejeitou uma proposta de Israel para cessar fogo e que as negociações continuam. Autoridades do Catar, Egito e Estados Unidos, bem como de Israel e do Hamas, participam das negociações. Em entrevista à TV americana CNN, o secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken, falou sobre o acordo. Pode e deve acontecer nas próximas horas. O Ministério das Relações Exteriores de Israel declarou nesta quarta que o ministro Gideon Sar estava encurtando sua visita à Europa para poder participar das votações do Gabinete de Segurança e do governo sobre o tema. E aqui continua, né? Então temos aí um possível acordo entre Hamas e Israel. Algumas agências dando como certo, já outras agências colocando como dúvida, né, o que está acontecendo. O Trump, né, claro, reivindica para si acordo de cessar-fogo em Gaza, claro, né, que ele ia puxar isso para ele, né, e o que você sabe até agora, Calejão, do que está acontecendo? Uma notícia que acabou de acontecer também, né, precisa-se ter um pouco de parcimônia e cuidado com aquilo que se fala, né. A principal fonte disso é a CNN Internacional, né? Parece que, segundo essa apuração da CNN, pelo menos, são 3 fases de um processo de cessar-fogo. A primeira deve durar 42 dias. Nessa primeira fase, seriam liberados 33 reféns, que ainda são mantidos pelo Hamas, desde o 7 de outubro de 2023. E depois você teria aí mulher, criança, homem e tal. Essas pessoas seriam liberadas. E, em troca, Israel libertaria o dado que, de acordo com a CNN, está dando, são muitas centenas de prisioneiros palestinos que foram condenados por matar israelenses, segundo as autoridades israelenses. Agora sim, e aí essa seria a primeira etapa. É o que tudo indica, segundo esse dado da CNN, você tem 94 pessoas que ainda estão sob custódia do Hamas. E que, portanto, o Hamas continuaria
negociando para as fases seguintes, no sentido de terminar a conclusão desse cessar-fogo. Agora, cara, o que eu quero honestamente saber, Bezi, o número de mortos durante o genocídio israelense / estadunidense em Gaza deve estar aí na casa oficialmente, de 45 mil, porque tem um estudo da Lancet que demonstra que isso já tinha passado a casa de 185 mil. Estaria chegando em 200 mil mortes. 2/3 mulheres e crianças. É o principal genocídio do século até aqui. Segundo a Lancet, você tem, então, portanto, só fazer as contas, cara. Você deve ter quase 130, 140 mil mulheres e crianças que foram mortas. Tá? É um assunto pesado pra caraca, não tem como fazer isso de outra forma. Tá? O Netanyahu teve a prisão decretada pelo Tribunal Penal Internacional, porque são duas instâncias diferentes. Você tem o TPI e a Corte Internacional de Justiça. O TPI, ele julga indivíduos. A Corte Internacional julga estados. Essa é a diferença, basicamente. O Netanyahu teve a prisão, cara, decretada pelo TPI. Sabe o que aconteceu? A Câmara dos Estados Unidos aprovou uma sanção contra o TPI por emitir um mandado de prisão contra o Netanyahu. Isso saiu agora, no começo de 2025, faz alguns dias aí. E o Tribunal Penal Internacional já havia sofrido sanções em 2020, depois de investigação aí sobre crime por guerra no Afeganistão. Esse é o sistema internacional. Essa é a sociedade internacional. Você entende? Então, existe uma hierarquia moral que é determinada pelo capitalismo anglo-saxão e que classifica as pessoas como terroristas, como ditadores sanguinários, como o que quer que seja, contanto que você não esteja no cerne do capitalismo, contanto que você não seja estadunidense ou aliado dos Estados Unidos, ou da Europa Ocidental, ou australiano, ou neozelandês. Então, terrorista, esse tipo de termo, e esse tipo de punição correlata, está sempre reservada para árabes, russos, e esse tipo de coisa. O que eu quero saber é, depois do acordo de paz, que não tenho a menor dúvida que é a urgência imediata, tem que parar a carnificina do genocida Netanyahu, do Anthony Blinken, de qualquer presidente estadunidense que já pisou nessa terra. Ah, César, inclusive o Obama. Todo presidente estadunidense é um assassino. Não tenho a menor dúvida disso, Bezi. A frase é pesada, mas é isso aí mesmo. É o império que mais matou na história da humanidade, portanto, todo presidente estadunidense é um assassino. Eu quero saber se essa gente vai pagar. Você acha que o Biden vai pagar? Você acha que o Anthony Blinken vai pagar pelo sangue que ele tem na... Agora o Anthony Blinken está falando que ele repudia as políticas de Israel em Gaza. Esse filho da puta. Perdão o uso do meu francês. Um cara que apoiou o extermínio de mulheres e crianças e homens também, porque vidas de homens também não valem menos, entendeu? Durante mais de um ano. Agora vem com esse papinho mole de que não é condenável as práticas. É mesmo, seu filho da puta? Vai lá falar para uma mãe que perdeu um filho, que perdeu uma filha, estraçalhada pela bomba que vocês ofereceram para o Estado genocida de Israel, comandado pelo Likud, comandado pelo Netanyahu, pela extrema-direita israelense. Então, assim, cara, o que eu quero saber depois desse cessar-fogo é se o Netanyahu vai preso, é se o Anthony Blinken vai preso, é se o Biden vai ter que responder. É óbvio que são perguntas retóricas, porque eu sei que, infelizmente, essa gente não vai ter que pagar pelos crimes que eles cometeram, entendeu, Bezi? Agora, para terminar, é um dado irrefutável, dos mais dolorosos, de como é que a sociedade internacional funciona. De que não existe direito público internacional, nem público, nem privado, nem porra nenhuma. O que existe é uma construção organizada pelo capitalismo anglo-saxão para defender os seus próprios interesses.
É isso que permite, por exemplo, que o Trump fale abertamente em anexar, em invadir, em explodir, e não seja taxado como ditador, como terrorista. É isso que permite, por exemplo, aquilo que o pai do Julian Assange me disse pessoalmente aqui em São Paulo, que os Estados Unidos atacavam sistematicamente funerais e casamentos na fronteira do Paquistão. Porque esse é um método muito eficaz de desestabilizar o teu inimigo. E é um método clássico de terror, irmão. Você nunca vai ver a mídia ocidental relatando isso ou classificando os Estados Unidos como terroristas ou o presidente estadunidense como um ditador. Nunca, Bezi. Esse é o mundo, esse é o estado de coisas no mundo que a gente tem hoje, e é isso que me interessa depois do cessar-fogo ser estabelecido, porque Gaza foi reduzido a pó. Israel e os Estados Unidos mataram tudo o que se mexe no solo em Gaza, Bezi.